Eu fico Quanto te tempo! acompanhando na internet. Você, sua família é linda. Da forma como vocês Ah, lidam com a produção de vocês. Vocês dividem o conhecimento, vocês procuram mais conhecimento. Então, eu sou é, fã de vocês, eu acompanho. Às vezes dá para perceber que eu acompanho, sempre que eu posso, eu curto alguma coisa, mas eu é, acompanho vocês exatamente por isso, porque eu sou assim, fã do seu trabalho, sou fã enfim, da sua proposta mesmo, né? De compartilhar, de ter esse foco, né? De estudo do trabalho voltado para a saúde da mulher em todos os sentidos, né, Rafa? em todos os sentidos, justamente. Oi? Tem um casal que está participando do grupo de casais e eles falam que o Timóteo é o pastor do futuro. Eles nunca viram um pastor desse jeito. É. Então a gente chama ele de E pastor aí, do futuro. isso. Porque ele tem uma visão, igual, por exemplo, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Coisas que a gente conseguiu enxergar que vão ser diferentes, que as pessoas não conseguiram ainda. Então as É, pessoas estão se debatendo para falar, não, não vai ser diferente. Não, tem que ser assim, tem que ser é, aqui. Eu falei, cara, é. esquece isso, passou, né? E Já eu estou deu. muito nesse processo aqui, onde eu estou Hum, nesse processo de falar assim, cara, mudou, 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 sabe? é, E aí, como eu digo sempre, em terra de cego, quem tem um olho não é rei, é doido. é Porque doido. você tá vendo uma coisa que ninguém tá vendo, e aí você é taxado de doido. Cara, o que ela tá falando? Maluco. É, Eu maluco no caso dele, né? No caso dele, é, porque ele é, tá com a decisão que ele tomou agora, né? Só que é, é a tendência. Ele vai ser, é, vocês vão falar, nossa, a minha igreja fez isso há 10 anos atrás. é, Então, assim, até que o povo chegue, né? A gente já é. chegou. Mas, Eugênia, você sabe que lá na minha casa, você falando assim que eu tenho essas informações, eu gosto de compartilhar as informações, né? Eu gosto Sim. muito disso. Isso. E lá na minha família, né? Minha mãe, meu pai, então eu sempre chegava com algum assunto que nem assim, por exemplo, da aula de Pilates. Eu comecei a falar sobre Pilates há muitos anos atrás e, e acontecia que ninguém achava assim, ah, imagina, ah, isso é bobagem, ninguém falava nada. Aí passaram-se alguns anos, né, quando ó, meu pai e minha mãe foram fazer aula comigo nunca, lá, quando eu dava aula de Pilates lá em Floripa. Nunca, Foi fazer aula comigo? Nunca. nunca. Vou deixar claro. Desse jeito. E quando eu vim para cá, eles vinham me visitar, eles vêm me visitar, eles fazem aula comigo. Agora, nesse modelo online, Só eles estão. assim, gente. Só assim, ó. O lá que a Rafaela fala é Floripa, que ela era de Floripa. E o aqui que ela fala é de São Paulo, que ela mora em São Bernardo do... E agora, com esse modelo online, eles estão fazendo aula todos os dias comigo. Então, Deixa eu falar que eu posso. de segunda a sexta. Então, a gente está fazendo e está sendo muito legal. Então, essa história de quarentena, de pandemia, fez a gente acelerar esse processo do online, né? Então, eu que não tinha esse modelo de aula, agora a gente vai ter que ter e vai continuar. Mesmo entrando no presencial, né? Que eu já comecei a voltar no presencial, agora a gente vai ainda continuar no Aqui online. não vou ter. Ah, não? Aqui em São Paulo a fisioterapia já está liberada, né, para fazer e as academias também em São Paulo já está liberando. Então, Academia aqui também, mas uma faixa de idade bem, bem específica. restrita, né? E assim, a gente está tomando todos os cuidados, né? Eu tenho alguns idosos corajosos que quiseram voltar e estão fazendo no online, no presencial, que não conseguiram se adaptar com o online. Teve algumas pessoas que não conseguiram também. E então a gente está voltando, né? E estamos aí. Mas está sendo bem desafiador, né? Várias novidades, várias coisas diferentes estão acontecendo, né? E aí a gente está nessa de voltar aos poucos trabalhando, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo, Pilates, mais aulas online, presencial.
E a Gi falou assim, ó, ela falou assim, estou fazendo fisioterapia online e não quero voltar ao presencial. Certas atividades não serão mais como antes. Pilates é bom É, demais. Isso é mesmo. verdade. Tem coisas que não vai mais voltar ao normal, igual como antes, né? Tem muita coisa diferente, muita coisa. Outro dia eu estava vendo um desenho, aqueles Jetsons, lembra? Aí apareceu a Eu só mulher quero a fazendo. Rose. A Rose ainda não chegou aqui em casa. Pera aí, deixa eu ver. Ainda não, eu tô querendo a Rose. Só isso que eu tô querendo agora. Mas foi muito legal, porque ela baixou uma televisão no centro da sala dela e ela estava lá fazendo exercício e tal, e a gente achava aquilo, uau, né? Imagina! E agora está acontecendo. O futuro chegou, Na nossa infância, não é? Na nossa infância, não Rafa. é? Porque Uhum, o seu trabalho tem muito a ver com a saúde de quem tá em casa, não é, Rafa? uhum. Sim, e assim, o nosso conselho de fisioterapia, o nosso Conselho Federal de Fisioterapia, até então não tinha esse apoio da telemedicina, né, do online, eles não tinha isso. Então, era uma coisa absurda pensar nisso, né? E aí, de repente, tudo mudou, e aí a gente começou a participar e começou a ser aceito. Então, tem lá a aprovação do Conselho de Federal, né, de Fisioterapia, Olha. que está Saiu liberando. agora durante a pandemia? Que É, saiu agora sim, durante a pandemia. Porque virou um caso de saúde pública, não é, Rafa? As pessoas sim, em casa, eu tô vendo muito caso de trombose. E quem é sim, que vai lidar com isso? Se não um profissional da educação física, o profissional da fisioterapia, o sim, fisioterapeuta? justamente. Então, é permitido. Então, o conselho já liberou. E também, assim, eles orientam, se precisar ir até a casa da pessoa, vai com o EPIs, né? Todos os EPIs que precisam, Sim, necessários, toda a paramentação, mas eles não, eles liberaram também o online, né? Então isso é muito legal para a nossa profissão. Então é um avanço sim, muito grande, não tem como voltar atrás, né? sim, Então, sim. Sim, é um avanço que não vai retornar. E eu gosto, a gente tem falado bastante aqui, o grande erro é de quem está esperando o momento do retorno. Então, aham, uma das coisas que eu gostei bastante de você foi da sua adaptação imediata. Então, algumas amigas minhas, eu vi assim, imediatamente, e eu fui uma dessas que me adaptei assim, falei, e agora vamos pro é, online. Peguei é, meu telefone, foi no telefone, foi na raça, assim, né? Você também, a gente fez aham, isso, né? é, E a gente vai cumprindo a missão. E interessante, Rafa, que eu acho que as pessoas que fizeram isso é um comprometimento muito grande com a missão delas. No seu justamente. caso, você tinha que levar saúde para pessoa, as pessoas que estavam em casa. Você Uhum, precisava levar o bem-estar. Tem pessoas que, igual você falou dos idosos, seus alunos idosos, né? Que uhum, precisam disso para não sentir dor, para uhum, locomoção. sim. Então, como que foi isso com você, Rafa? Como que você tomou essa decisão? O que que te funcionou? Como é que foi o começo disso tudo aí da pandemia, de você falar, eu não vou parar, eu não vou ficar Uhum, olhando? uhum. Isso foi uma coisa assim que aconteceu da noite pro dia, né? Que a gente simplesmente é, é bem isso que você falou, né? É a nossa missão. A gente não tem como parar, não tinha como parar, né? E principalmente nesse momento, que era um momento que estava todo mundo parando dentro de casa, ninguém mais podia sair de casa. Então, como que todo mundo ia sobreviver, né? Essa coisa de sentir dor, porque a maioria das pessoas que eu atendo tem dor. E eu acho que uma das coisas que continuou aumentando nessa pandemia foi a dor. Então, assim, nada, né? Não foi uma coisa Sim, só que piorou, só só, piorou. Dor nas só costas por causa do home office, é, não sei, nas costas de novo, por causa do sofá, é, dor nas costas de novo, de não só, andar, nas pessoas é, que quando a cozinha para saltar da cama isso, pro sofá. isso. Justamente, imagina as pessoas que andavam, caminhavam na rua, isso ajuda a fortalecer, né? E aí, de repente, parar. Em uma semana, a gente perde muita musculatura, a gente perde muita função muscular de fazer sempre as mesmas coisas, só ir da sala pro quarto, do quarto para a cozinha. A gente vai deixando de fazer grandes movimentos, né? Então, isso tudo
a gente precisa pensar. Então, o meu começo, eu já vinha fazendo alguns cursos, né? E quando começou a história da pandemia, eu estava participando de um grupo de profissionais da área da saúde, do Pilates, e aí a gente se fortaleceu ali, né? Vamos todo mundo, vamos lá, mas tem que ser agora. Só que cada um foi para Sim, um seu sim. público, né? O que conseguiu, Mas teve conseguiu se gente adaptar que melhor, né? Porque, só que teve gente também que demorou um pouquinho mais, que, né, esperou um pouco. Não, vou esperar uma semana. Eu já fui no dia seguinte. Então, assim, eu acabei no dia 15, dia 17 de março, a gente parou. No dia 18 a gente já tinha aula online, né? Então, foi de um dia para o outro mesmo. Quando eu comecei, eu mandei, liguei para muita gente, né, para os meus alunos. Muita gente já prontamente deu certo, começou a fazer. Mas teve algumas pessoas que tiveram um pouco mais de dificuldade. Eu liguei uma por uma, fiz vídeo chamada, expliquei, vamos fazer assim, tal, tal, tal. Então, a gente sim, teve que ter esse cuidado maior também com outras pessoas. No sim, primeiro mês, eu abri para várias pessoas. Então, eu fiz como um mês de experiência e como um mês grátis, assim, para muita gente. Para várias amigas. sim, Vamos fazer sim, porque estava todo mundo precisando, era um momento que estava todo sim, mundo, né? Então eu disse, vamos lá. Aí depois eu voltei para os sim. meus alunos, Para né? os seus alunos. Sim, Acabei voltando um pouquinho mais para eles. sim. E O que aí, é legal também, essa questão da experimentação. é, Porque muitas pessoas não entraram nisso, Rafa, pelo simples medo do ridículo, do não é, estar tecnicamente correto, do se expor, é, medo de tentar e errar. E agora, a gente acabou de fazer assim, o mundo fez assim, né? Só que é, ele não ficou parado aqui, ele ainda deu mais umas tremidinhas. Então, se a gente é. não trocar rapidamente, né? Como que a gente vai Uhum. fazer a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a gente realmente vai ficar obsoleto em uma semana. Sim, sim, justamente. E aí, dessas experiências, muitas pessoas começaram a fazer Pilates, que estavam longe, que moram em outros lugares de São Paulo, outras cidades de São Paulo, outros estados, né? Que nem a minha família que mora lá no sul. Então começou a fazer, todo mundo começou a fazer, então foi muito legal. Foi muito. Eu não imaginava, né? Claro que a gente sempre faz essas Sim, coisas com medo, né? Não tem jeito. Mas vai com medo mesmo, é aquela sim. história, vai, Vai com medo. Isso, né? Vai isso, ver o que acontece. isso. E aí foi assim. E aí, olha que interessante. A gente começou a. Eu queria muito essa coisa de a gente trocar experiências. E aí eu juntei um grupo de mulheres, então a gente faz o Chá das Mulheres, toda sexta-feira à Hum. tarde, às 5 da Ainda tarde. não consegui entrar porque esse É, horário é rush aqui em casa. é, Mulheres. o Chá das Mulheres foi pensando nas mulheres que estavam sozinhas em casa, que tinham o costume de sair, mas não podiam mais sair. Então, foi uma coisa bem de chá da tarde, assim, né? De um café com as amigas. É, e aí a gente começou. Aí eu chamei várias pessoas, chamei também psicóloga, nutri, chamei várias pessoas para conversar. E aí foi um negócio bem legal, que eu acho que é uma coisa bem interessante. Essa semana teve uma menina que ajudou a gente ensinou a automaquiagem, né, para trabalhar só os olhos, porque com a máscara a gente não consegue muito usar batom, então a gente tem que, né, Sim, caprichar no olho. caprichar nos olhos. Então, tá Sim, sendo uma experiência bem bacana. Algumas meninas estão falando assim, nossa, Rafa, quanta coisa legal que a gente está aprendendo, né? Quanta coisa legal que a gente está conversando sobre numa sim, sexta-feira à sim, tarde, né? sim. Então, uma das minhas missões é essa, de passar o conhecimento, né, de Isso. compartilhar isso. Isso. A descrição do Pergunte para Pro, então, interessante, aí experimentações, né? Então, são três coisas. A primeira, eu vou começar do final. As experimentações. O Pergunte para Pro começou porque tinha uma série de mães com muitas dúvidas em relação
ao que fazer com os filhos nas aulas remotas, que não é EAD, é diferente, as crianças estavam chorando. Então eu comecei a fazer alguns vídeos, eu comecei a explicar para um, aí eu tinha que repetir a explicação para outra, eu tinha que repetir a explicação. Eu falei, vou fazer um vídeo, e aí dispara o vídeo, né? Dispara e diz exatamente isso, divulga o conhecimento. Olha, quem precisar, assim funciona. E aí eu fui fazendo isso. E aí, a segunda adaptação, experimentações, né? Chegou um tempo que estava ok, as mães já tinham acomodado, né? Chegou um tempo, eu tô falando de 4 meses de quarentena, Isso, né? Então, chegou um tempo, parece que é 10 anos atrás, eu tô falando desses 4 meses. Então, passou por esse desespero, essa adaptação, mas aí chegou aqui nesse ponto que você falou, das mulheres que já estavam exaustas de dar conta das aulas online, que já estavam sentindo muita falta de sair da companhia das mulheres, que às vezes o trabalho do homem, ele continuava saindo, mas o delas ainda estava em casa, e então por causa das crianças, ele ia e ela não ia, geralmente é assim, às vezes é o contrário, mas geralmente é assim. E aí foi o foco, e aí eu comecei o Entre Mulheres, que é todos os dias aqui às 9 horas da noite, essas lives, para poder trazer o cotidiano de mulheres profissionais que estavam trabalhando durante a pandemia em casa ou fora de casa, em home office, ou indo, né? O caso do pessoal da saúde, como você e algumas outras, né? O pessoal do jornalismo, né? A gente teve uma jornalista falando realmente que ela também não parou de trabalhar. Então, como que as mulheres estavam lidando com tudo isso, né? Com o trabalho em home office, com o trabalho fora, com os filhos, com o homeschooling, que também não é homeschooling, é diferente, de aula remota. Então, como que estava tudo isso, né? E aí o foco foi, então em 4 meses, né? Foi um começo, aí eu vi a necessidade, trocou, e agora eu estou chegando no final desse 4º mês com uma outra necessidade, que eu comecei a ver o que agora? Eu comecei a ver um horizonte aí para as professoras que vão retornar. O que eu vou fazer agora que eu retornar? Que é um terceiro movimento, Rafa. Que é, então, por isso que eu comecei a chamar minhas amigas professoras agora. Porque, gente, a gente vai voltar. E agora? Com essas vamos conversar entre professoras. O que a gente vai fazer nesse retorno? Então, legal, porque é uma mulher que viu o trabalho de outra mulher e falou, olha, eu vou te ajudar no que eu sei. Né? Então, às vezes a gente acha, Rafa, que o que a gente sabe não é importante para o outro, mas muda completamente. E a terceira coisa que você falou que me chamou a atenção foi a resiliência, né, Rafa? Porque a gente vem falando de resiliência, não é, Rafa? Ó, quando chegou no momento de ser resiliente, o pessoal parou. Aí dá aquela estacionada, né? Não é? Então, na hora de sair da teoria da resiliência para a prática, o pessoal parou. Rafa, qual que tem sido assim, os melhores feedbacks, os melhores retornos, as histórias mais gostosas assim, desse seu trabalho à distância no período da pandemia? Tem várias histórias bem legais, mas as mais legais são essas que são de longe, né? Que nem a minha família, né? Então, uma coisa que acabou nos aproximando, como eu moro longe da minha família, né? O pessoal tá no sul e eu tô aqui no sudeste. Então, isso foi uma coisa que nos aproximou, que acabou que a gente fica muito mais, conversa muito mais, faz exercício juntos, que a gente nunca fez isso, né? Então, e até essa semana, uma prima minha me mandou uma mensagem de texto no WhatsApp e disse, Rafa, se eu tivesse metade, um pouquinho assim, ó, dessa disposição que você tem, nossa, eu ia estar, voando. Eu achei muito legal, eu achei super gratificante, porque eu até falei para minha mãe, eu disse, nossa mãe, parece que a gente faz, mas aí quando a gente recebe esse detalhezinho, uma palavrinha, nossa, parece que daí dá mais vontade ainda, que daí a gente vai mesmo, né? E aí a gente vê assim que, nossa, mas a gente... E nem estava pensando nela, eu estava pensando em outras pessoas, enfim, né? Mas quando toca o coração de alguém, vale a pena. A gente vê que tudo isso vale a pena, não é? Sim. Isso que você falou foi muito interessante, porque geralmente as pessoas acham que tá fácil. E pra gente, que a gente foi assim, vai comer do mesmo, e que a gente fez assim, tava acostumado com isso, né? Então eu recebi um feedback de uma pessoa falando assim comigo, falando, né, sobre os trabalhos, e eu falei, muito obrigada pelo apoio, porque tem sido muito difícil, e é uma caminhada sozinha.
E aí a pessoa regalou o olho, olhou pra mim uma caminhada sozinha, porque eu pensei que quando você falasse alguma coisa, todo mundo, né, ia atrás apoiando. E eu falei, não, é uma caminhada sozinha. Então as pessoas às vezes acham que a gente consegue, né, Rafa? Porque a gente teve todo um aparato. Na verdade, não tô falando isso para endeusar, gente. Tô falando isso para que as pessoas saibam que o conhecimento delas, elas podem transmitir. Que a gente não tem esse aparato todo, né? Sim. A gente tem a ideia de que vamos dividir o conhecimento. Não é, Rafa? Justamente. E aí a gente faz e vê que é gente como a gente, né? Eu, você, a gente é tudo, né? Tudo igual, assim. Sim. Então, vamos lá, Sim. vamos com casa, com filho, com marido, com não sei quem, mais esse monte de coisa para fazer atrás, né? Mais esse monte de coisa. Então, vamos lá. Né? E aí no online o pessoal acha que é mais fácil, mas eu acho que é muito mais difícil. A primeira semana que eu comecei, todo mundo falou, nossa, vai virar blogueira. Aí eu disse, gente, agora não tem como não é blogueira. Eu tenho que botar o meu trabalho lá dentro. A internet está aí, a gente vai ter que entrar. Ou a gente entra ou a gente está fora. Então, bora lá, né? Sim, que é mais uma outra coisa interessante, né? Eu sempre gostei de redes sociais porque eu nasci em Belo Horizonte, aí morei no interior de Minas, aí fui morar no Rio de Janeiro, aí morei em São Bernardo, aí morei em Brasília, aí moro no interior do Paraná e tenho amigos nesses lugares. Eu queria que eles continuassem vendo, meus filhos, né? A minha vida, que tá tudo bem, eu queria ver também com eles, né? A gente troca isso. Então, por exemplo, muito tempo que eu não vejo você pessoalmente, mas eu sei que você tá bem, que a sua família tá bem, que vocês estão felizes. E eu gosto disso, isso enche, assim, minha vida, né? Mesmo à distância. E eu gosto também de compartilhar. Só que o que eu tive que fazer agora? Eu tive que fazer exatamente isso que você falou, uma adaptação muito rápida do uso dessa tecnologia do pessoal para o profissional. Eu até, como eu exponho muito, eu acabei criando uma outra ali, né? Que é o Pergunte para Pro, que é esse que a gente está usando. Mas essa é a corrida. E essa corrida, foi o que você falou, vai virar blogueira, né? Então, a gente volta naquilo. Não é que a gente teve 1000 apoios, não é que todo mundo achou normal, não. É que a gente resolveu fazer o que tinha que ser feito, independente das opiniões. Porque primeiro não vem o apoio, né, Rafa? Não. É o apoio que vem primeiro. E quando me falaram isso, eu fiquei muito, assim, com o pé atrás. Eu disse, nossa, poxa, né? Estranho isso, né? E virou um negócio meio pejorativo, né? Vai virar blogueirinha. Né? Hoje em dia tá todo mundo lá dentro, não tem como. E não é uma coisa... Então, assim, o que eu pensei? De a gente levar o conhecimento, continuar a nossa missão, continuar o nosso propósito. E eu acho que aí a gente consegue alcançar muito mais gente, né? Alcançar muito mais pessoas que estão do nosso lado e muitas vezes nem tinha esse conhecimento, e aí a gente acaba passando esse conhecimento, né? Para todo mundo. Eu vi casos, para mim, durante a quarentena, a tecnologia que todo mundo falava que distanciava os próximos, para mim aproximou os distantes e os próximos. Porque estou conversando com você, que se fosse dias normais a gente não estaria na correria, não estaria. 1 hora conversando com a pessoa que está lá, porque as pessoas estarão em casa às 9 horas da noite todos os dias. Né? Você sempre tem um aniversário, tá no shopping, tá preso no trânsito, 9 horas da noite em São Paulo é 7 horas da noite aqui no interior. Você ainda tá tentando chegar em casa, né? Tá tentando tomar um banho, ainda é outra rotina, né? Ó, a Jaqueline Pavan falou, Rafa linda, mandou um emoji de coração para você. Oi, Jaque. A Jaque é ali da borda. Ela é aqui de São Bernardo. Oi, Jaque. Ó, a Denise SNQ mandou um joinha. A Josi que tava também entrou. A Jean já falei. O Pedro, que é daqui, trabalha com o Cassiano, também entrou. Da Borges também entrou. Duas lindas. A Josi deu tchau. Quem mais tá aqui? Janaína. O pessoal aqui da igreja daqui. Duas muito lindas bom. E lindas já. A Josi deu oi. Então, bem. E aí, continuando, a gente, eu já tinha um projeto e algumas palestras, né, para falar sobre a saúde da mulher. Então, eu sempre gostei muito de falar sobre esse assunto.
E aí eu conversando com uma aluna minha, que é psicopedagoga, e ela trabalha com a Sim. parte de constelação familiar, Uhum. ela me convidou para a gente montar um curso juntas. E Uhum. aí a gente começou com essa história do curso, e junto com isso Sim. o chá das mulheres, né? Então a gente Sim. juntou essa mulherada aí na sexta-feira à tarde, e junto Uhum. com isso a gente vai lançar esse curso agora dia 5 de agosto, né? Que vai Uhum. ser uma aula, Sim, 5 de agosto. uma aula Uhum. Vou master, né? anotar A aqui que eu gente vou colocar lá no. Sim, tá. 5 de agosto vai estar online, vai estar como 5 de Isso, agosto? a gente vai fazer pelo Zoom. Então tinha, se Aí alguém eu vi. tiver interesse, de Sim. repente entrar em contato, né, comigo, Ou você, por esse seu arroba pessoal. pode ser. E a gente tem um que Tá. chama Seja Diva e Plena. Então a gente quer que as Então, eu achei que era mulheres, esse. pode ser nesse também, o Tá. Seja Diva e Plena, porque a gente entende que as mulheres são divas de seres divinos, né? Sim. E plena, que é o que a gente transborda, né? A gente quer transbordar, estar plena. Então, e toda Sim. esses acontecimentos, isso mesmo que você falou, né? Há muito tempo atrás, lá no começo da quarentena, né? É. As mães estavam desesperadas porque ia começar a aula online, estava todo mundo desesperada, né? Aí a gente se adaptou um pouco lá no primeiro mês, né? E aí depois teve Sim. férias, aí foram 15 dias, aqui teve isso, né? Aí depois, Sim, teve, teve. e Aqui aí, teve agora. Acabou ontem. Hoje é terça, acabou ontem. Segunda-feira voltamos de é, férias. O curso dia 5 de agosto será no Zoom, será um primeiro isso, dia, né? isso, E é uma aí aula depois desse gratuita. dia tem uma continuação. Isso, aí a aula gratuita vai ser no dia 5 e ali a gente vai dar as maiores explicações, que vão ser 4 encontros, a gente vai ter a parte que vai falar de anatomia feminina, que vai falar sobre um pouco da sexualidade e, e aí a parte da constelação, alguns traumas, algumas coisas que muitas vezes as mulheres escutam algumas coisas em relação à anatomia feminina ou até a própria sexualidade que bloqueia Sim, as mulheres, né? Que faz com que as sim, mulheres fiquem paralisadas. E sim. muito cultural, né? A gente tem um histórico Isso. cultural bem pesado, bem machista, né? Sim, Não, sim. eu não estou falando que a gente tem que ser feminista só. Não, mas Não, sim, eu entendi. é o encontrar a mulher se conhecer, conhecer o Sim, corpo, né? E isso vem sim, junto com o Pilates. O Pilates é isso, é a gente tomar sim. consciência do nosso corpo, a gente conhecer o nosso corpo. Então, o nosso corpo por inteiro, né? Porque Deus criou a gente completa, né? Então, Sim, eu acho muito sim. importante abordar isso. É libertador, realmente, né? É, Libertador. justamente. E a criação de Deus é tão maravilhosa, o nosso organismo ele funciona tão lindo, tão perfeitamente, né? Por que que a gente não fala de todos os detalhes, né? Então eu acho que isso tem que Sim. ser divulgado, tem que ser falado mesmo. Tem uma outra coisa interessante, Rafaela, essa migração da instituição para o pessoal, né? Então, hoje a gente não é Uhum, mais tão dependente de uma instituição. Antes, para a gente ter esse tipo de conversa e que essa conversa fosse transmitida, a gente precisava de uma instituição muito uhum, grande com uma tecnologia cara, né? aham. Hoje não mais. Equipe, sou eu. Nós e o telefone. E a nossa cachola, né, Rafa? É, Que coisa, tem nossa, equipe melhor que essa? sim, sensacional, Eugênia. Você está de parabéns, adorei esse seu projeto, muito legal, muito bacana, Obrigada, Rafa. Obrigada, obrigada por muito bom. participar. Parabéns pela sua iniciativa. Estou assim, de verdade, Obrigada. estou admirada, estou batendo palma para cada mulher que fala assim, eu É, não vou parar, eu vou continuar. E foi com medo mesmo, não é? né, Rafa? Que bom. Obrigada, Eugênia, E pela foi com medo oportunidade. mesmo. Adorei Ó, conversar com gente, você. um beijo, muito eu Obrigada, que gostei. Muito obrigada pelo seu tempo, tá? Eu sei que é difícil a obrigada. gente se organizar, que o marido estava em outra reunião, mas É, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, obrigada você. Rafa. Um beijo. Deus Um beijo, abençoe. tchau. Beijo. Obrigada, gente. Amém, vocês Tchau. também. Tchau. Tchau.